Galera, boa tarde. Hoje eu vou fechar esse ciclo com vocês de geometria analítica, né? A gente trabalhou 4 semanas seguidas de conteúdo de geometria analítica. Eu tenho mais uma aula planejada de analítica, só que não é para ensinar nada, é só para trabalhar é, alguns aprofundamentos, algumas questões que são um pouco mais complicadas da IA. Não é o padrão, tá? O padrão são questões iguais a dessa lista, mas tem algumas que dão um pouco mais de trabalho, aí eu queria falar com ela com um pouco mais calma. Seria uma aula de aprofundamento para aquelas questões que são, vamos botar assim, um pouco mais delicadas, e são poucas questões. O padrão é esse daqui, tá? Então essa é uma aula de exercício para fechar tudo que a gente viu da aula 1 até a aula 4. Eu deixei essa listinha com vocês na semana passada, não lembro qual foi o dia. Tem 12 questões com gabarito, tá? Então aqui vai ser a correção. Então peguem agora de vocês anotações, folhinhas, tudo que vocês tentaram fazer, que hoje vamos colocar em prática e vamos resolver a lista inteira, tá certo? Então, vamos começar? Simbora aqui. A nossa primeira questão é essa daqui, ó. A primeira questão, ela é basicamente 3 pontos e a questão fala, eles estão alinhados. Ela afirma, os 3 pontos estão alinhados. O ponto A, o ponto B e o ponto C estão alinhados. Quanto que vale 3A menos 2B? Quando a gente olha assim à primeira vista, parece uma questão difícil, tá? Porque ok, vamos lá. Parece uma questão difícil. Por que ela faz uma questão difícil? Porque olha a pergunta que ela faz. Quanto que vale 3A menos 2B? Parece que eu preciso encontrar o valor do A e do B e fazer essa continha aqui. Não é o caso, eu não preciso fazer isso, certo? A própria questão, ela vai me mostrar isso daqui. Então, se a questão fala de alinhamento, eles estão alinhados, então eu uso o que eu aprendi sobre alinhamento, mais nada. Monta a matriz com os 3 pontos, calcula o determinante. Para 3 pontos estarem alinhados, o determinante é 0. E na última aula, ou penúltima aula, a gente viu o porquê. Porque se o determinante não for 0, é porque esses 3 pontos formam um triângulo. E o valor do determinante tem a ver com a área do triângulo, tá? Opa. Certo? Então, o valor que a gente, o valor que a gente encontra do determinante tem a ver com a área do triângulo. Então, se por um acaso o determinante for 0, significa que eles não têm área. Se não tem área, estão alinhados, tá? Então, não tem que pensar, é só agir. Eu monto o determinante assim, ó. Os 3 pontos. A e 2, B e 3, menos 3 e 0. Quero continuar a montar isso daqui. O que eu faço? Preencho com 1. E agora, olha, repete os 2 primeiros aqui. As 2 primeiras colunas. A, B, menos 3, 2, 3 e 0. Pronto, tá aqui. Como que é o esquema agora? Diagonal principal menos diagonal secundária. E isso aqui tem que ser 0, tá? Precisa ser 0. Então, vamos lá? Eu vou usar cada uma aqui uma cor diferente, tá? Então, ó. Vou mostrar a corzinha aqui. Então, eu vou calcular agora a diagonal principal. Então, como que fica a minha diagonal principal? Olha aqui. Vai ficar assim, ó. Eu vou calcular isso vezes isso vezes isso daqui. Então, olha, A vezes 3 vezes 1 é 3A. 2 vezes 1 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 1 vezes B vezes 0 é 0. Então, eu não preciso me preocupar. Agora, eu vou fazer a diagonal secundária. A secundária vai ser assim, olha. Olha aqui.
vai ser esse e esse daqui, tá? Menos 3 vezes 3 vezes 1 dá menos 9. 0 vezes 1 vezes A dá 0. E 1 vezes B vezes 2, isso aqui vai dar mais 2B. Tá vendo? Já encontrei a principal, já encontrei a secundária. Como é que funciona o determinante? A diagonal principal menos a secundária tem que ser igual a 0. Certo? Então eu vou escrever aqui 3A menos 6 menos 9 mais 2B tem que ser igual a 0. Então, olha, diagonal principal é o que está aqui, menos a diagonal secundária é o que está aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, olha, 3A menos 6, aí aqui vai ficar mais 9 menos 2B igual a 0. Agora, olha que bacana aqui. A questão pede 3A menos 2B. É exatamente o que eu tenho aqui, olha. Eu já tenho isso. Eu tenho 3A menos 2B. Então é só passar para o outro lado todo mundo que não for isso. Então aqui eu tenho menos 6 mais 9. Menos 6 mais 9 dá 3. É só passar o 3 para o outro lado, que ele vai virar negativo, menos 3. Então, olha, 3A menos 2B é igual a menos 3. Acabou a questão. Então agora eu já sei quanto que vale o gabarito, é letra C. E está feito a questão 1. Perceba aqui uma coisa, eu não sei o valor do A, não sei o valor do B, não me interessa em saber quem é o valor do A e a questão não pede. Na verdade, nem dá para descobrir quem é o A e quem é o B, tá? O A e o B, eles são meio variáveis. Eles têm essa relação aqui. 3A menos 2B vale menos 3 sempre, mas o valor de cada um é variável, tá? A questão, ela te faz uma pergunta que já sai na própria expressão. Então, quando você olha para cá e fica com medo do que fazer, só age. Pega o que você sabe e aplica. A própria conta vai te falar qual é a resposta, tá? Então, parecia ser complicado, 3A menos 2B, a própria conta fez isso aparecer, tá? E tá feito, tá resolvido. Tá certo? Então, vamos para a segunda aqui. Galera, questão 2 aqui. Essa questão 2, ela é... Ah, tá. Melhorou. Tá aqui. Então, vamos lá. Essa questão 2 aqui, ela fala o seguinte. Eu tenho um triângulo ABC formado pelos pontos A, que é 7, 3, B, menos 4, 3 e C, menos 4, menos 2. E a pergunta é, que tipo de triângulo é esse? Só isso. Bem direto. Não tem nenhum tipo de rodeio aqui. Pergunta que tipo de triângulo. Para poder resolver isso aqui, eu tenho que saber que triângulos são esses, tá? Então, olha para cá. A letra A fala que o triângulo é escaleno. Triângulo escaleno é o triângulo que tem lados diferentes. Tá aqui. A letra B fala que é isósceles, a letra C fala que é equilátero. O equilátero tem os 3 iguais, isósceles tem pelo menos 2 iguais, tá? E vem o último aqui, olha, obtusângulo, é que tem um ângulo obtuso. Eu já vou dar uma dica para vocês. Não é a letra D, e o motivo de não ser a letra D é fácil. O triângulo, ele vai ser ou escaleno, ou isósceles, ou equilátero. Não tem uma terceira possibilidade em relação aos lados. Não tem uma terceira. Ou ele é escaleno, ou ele é isósceles, ou equilátero. É impossível um triângulo não ser um dos três. Tá? Então a letra D não pode ser o gabarito. Porque se a letra D for o gabarito, ela seria gabarito junto com outra letra. Porque o triângulo seria obtusângulo com escaleno, ele seria obtusângulo com isósceles, ou ele seria obtusângulo com equilátero. Entende? Então, a letra D eu sei que não é. Tudo bem? Então, eu já eliminei uma possibilidade. Agora eu tenho que saber o seguinte, se os 3 lados são diferentes, se os 3 lados são iguais, ou se eu tenho pelo menos um par de lados iguais.
E como que eu faço isso? Verificando a distância do A com B, do A com C e do B com C, tá? São 3 continhas de distância. Com 3 contas de distância, eu encontro o gabarito, tá? Então, vamos fazer aqui. Eu vou primeiro calcular a distância do A com B. Vamos calcular isso aqui, certo? Como é que funciona? A distância ao quadrado, isso aqui é Pitágoras, tá? É igual, aí você faz subtração do x ao quadrado, subtração do y ao quadrado, tá? Então eu vou subtrair o x aqui. Eu vou colocar menos 4 menos o 7. E agora eu vou fazer a subtração do y. Pode ser 3 menos 3, tanto faz. Certo? Então, olha, distância ao quadrado é igual a, isso aqui vai dar menos 13 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado. Tá certo? Então, olha, distância elevado ao quadrado é igual a 169, porque menos 13 ao quadrado é 169, 0 ao quadrado é 0. Então, a minha distância é só calcular a raiz de 169. Que vai dar 13. Certo? Então, eu já encontrei a primeira distância. Do A até B, vale 13. Agora, eu vou calcular as outras duas distâncias e ver se alguma bate com o gabarito, né? Então, agora eu vou calcular do A até C. A ordem não importa, eu tenho que fazer todas mesmo. Então, distância ao quadrado é igual subtração do x, tá? Agora é do A e do C. Então, eu vou botar menos 4, menos 7 também. E agora, subtração do y. Eu vou botar menos 2, menos 3. Tá aqui. Então, distância ao quadrado é igual a menos 13 ao quadrado. E aqui vai ficar somado com menos 5 ao quadrado, certo? Então, olha, distância ao quadrado é igual a 169, não é isso? Mais 25. Eu estou fazendo besteira, né? Porque menos 4 com menos 7 dá menos 12. E não menos 13. Deixa eu ver. Não, não é nenhum nem outro, né? 4 com 7 dá 11. Dá 11 isso aqui. Vamos lá, desculpem aqui. Aqui dá 11. Nossa, 4 com 7 é 11, não tem como dar outra coisa não. Então isso aqui é 121. Isso aqui é 121, que dá 11 de novo, tá? Desculpem aqui. Então vamos corrigir ali enquanto há tempo. Aqui vai dar 11 também. Vamos lá? Aqui dá 11. 11 ao quadrado dá 121. Aqui não tem para onde fugir, é 25 mesmo. Então, a minha distância vai ser igual a... Eu já vou botar direto aqui. A minha distância vai ser igual a raiz quadrada, 121 com 25, 146. Não tem raiz exata, tá? Não tem raiz exata. Isso aqui é muito próximo de 12. Muito, muito. Porque 12 ao quadrado é 144. Isso aqui é muito próximo de 12. Mas não tem problema. Eu vou colocar aqui raiz quadrada de 146. O valor aqui não é o mais importante. É só verificar se eles são iguais ou são diferentes. Só isso. Então, para fechar aqui agora, distância do B até C. Vamos lá? Distância ao quadrado, aí é do B até C, né? Então, vai ficar subtração do x, isso aqui vai dar
menos 4 mais 4. E agora, subtração do y, vai ficar menos 2 menos 3. Tá aqui, certo? Então, olha, distância ao quadrado é igual a 0 ao quadrado. E aqui é menos 5 elevado ao quadrado, tá? Então, distância ao quadrado é igual a 0 mais 25. Distância é igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5 somente. Então, olha, tá aí, olha, encontrei os três. Por mais que eu tenha cometido esse deslize inicial, fazendo menos 4 com menos 7 dando menos 13, né? Que dá menos 11, tá feito. Encontrei a distância dos três. A distância do A até B vale 11, a do A até C vale raiz quadrada de 146 e do B até C vale 5, tá? Pergunta, o que eu tenho aqui, né? Nesse caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 triângulos com lados diferentes. Se eu tenho 3 triângulos com lados diferentes, o gabarito é escaleno letra A. Não tem outra opção possível aqui, tá? Se um par de lados fosse igual, eu chamaria de isósceles. Se tivessem 3 iguais, chamaria de equilátero, tá? E acabou a questão número 2, está resolvido. Tudo bem? Então, a número 1 eu usei alinhamento, a número 2 eu usei distância de ponto, tá? E a correção continua. Vamos para 3? Vamos lá. Questão número 3 aqui. Vou fazer aqui a leitura com vocês. Considere os segmentos de reta AB e CD, aonde está aí as coordenadas, tá? O segmento MN é determinado pelos pontos médios de AB e CD, né? Qual é assina a alternativa que corresponde a esses pontos. Ah, é só isso. É só isso. Eu vi o texto grandão, achei que isso é uma coisa complicada. Então, olha, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá? A questão fala que MN é formado pelos pontos médios. O M é o ponto médio de AB e o N, ponto médio de CD. Quem são esses caras? Só isso, tá? Quem são os pontos médios? Então, eu vou encontrar cada um deles. Então, olha, o M é ponto médio de AB. Certo? Então, vamos encontrar essas coordenadas. Eu já sei quem é o ponto A, já sei quem é o ponto B. Segundo a própria questão, o ponto A ele tem endereço 0 e 10 e o ponto B tem endereço 2 e 12. A questão me falou isso daqui, certo? Agora vamos lá, vamos encontrar aqui o ponto médio M. Para encontrar o x do M, é só você tirar a média aritmética entre o x do A e o x do B. Só isso. É só você pegar o x do A, somar com o x do B e dividir por 2. Então vai ser o x do A, que é 0, somado com o x do B, que é 2, dividido para 2. Tá? 0 mais 2 dá 2, dividido para 2 dá 1. Então, já encontrei o ponto médio x do meu ponto M aqui. E agora eu vou encontrar o y do M. Mesmo procedimento. Pega o y do A, soma com o y do B e divide por 2. Vamos lá? O y do A vale 10, o y do B vale 12. Então isso aqui é 10 mais 12 dividido para 2. 10 mais 12 dá 22. Divide para 2. Dá 11. Então, olha, o meu ponto M vai ter coordenadas 1, 11. Só isso. Aí, quando eu olho para cá, M, 1, 11. Cara, eu já encontrei a resposta. Já encontrei a resposta. Mas eu vou encontrar o outro também, né? Vou encontrar o N. Já estou aqui, não vou perder viagem. Então, vai ser a mesma ideia. O N é o ponto médio de quem? De BC. Desculpa, de CD.
E a questão me deu o C, ela falou que o C vale menos 2, 3, e me deu o D também. Ela fala que o D vale 4, 3. Tá? Isso aqui foi dado. Então, para encontrar o x do n, o que eu faço? Eu pego o x do C, somo com o x do D e divido para 2, certo? O x do C vale menos 2, o x do D vale 4, eu somo esses dois aqui e divido para 2, tá? Menos 2 mais 4 dá 2, dividido para 2 dá 1 também, tá? E agora o y do n, mesmo procedimento, encontra o y do A, desculpa, não é A mais, né? É C, encontra o y do C, soma com o y do D e divide para 2. Então, olha, o y do C vale 3, o y do D vale 3 também. 3 mais 3 é 6, dividido por 2 é 3. Então, esse ponto N aqui é um ponto que vai ter endereço 1 no X, 3 no Y. Vê se não é aqui o mesmo gabarito. Então, eu fiz uma questão de alinhamento de ponto, eu fiz uma questão que envolve distância de ponto e agora uma questão que envolve ponto médio. Todas da EA e até agora nenhuma que teve uma grande dificuldade aqui. Certo? Então, vamos continuar. Questão 4 aqui agora. A questão 4 tem um texto bem curtinho, né? Considera os pontos A e B e qual é a distância entre eles. É só isso, tá? A gente fez uma bem pior agora há pouco, então isso aqui não vai ser nenhum problema pra gente. Então, eu quero saber qual é a distância entre A e B, né? Então, a gente sabe que a distância ao quadrado é igual... Aí você escolhe a ordem que você quer fazer, olha. Por exemplo, x do A menos x do B ao quadrado. E aqui, olha, é y do A menos y do B ao quadrado. Por que eu falo você escolhe a ordem? Se você quiser escrever x do B menos x do A, não faz diferença. Porque quando você troca de posição, o máximo que acontece é mudar o sinal, né? 8 menos 5 dá 3. 5 menos 8 dá menos 3. Só muda o sinal. Mas como está elevado ao quadrado, não faz diferença. Qualquer sinal que der, quando eu elevar ao quadrado, fica positivo. Então, aqui não tem tanto tipo de preciosismo, não. Vocês podem colocar na ordem que quiser. Então, olha, a minha distância ao quadrado é igual a, vamos lá, o x, aqui é 2 e aqui é 8. Então, vou escrever aqui, olha, 2 menos 8 ao quadrado. E agora o y, 8 menos 0 ao quadrado. Certo? Então, a minha distância ao quadrado é igual a 2 menos 8 vai dar menos 6. E aqui 8 menos 0 vai dar 8. Acabou. Então, olha, a minha distância ao quadrado é igual a menos 6 ao quadrado, que é 36, 8 ao quadrado, que é 64. Então, ó, vamos continuar a continha aqui do lado. Distância ao quadrado é igual a 100. Distância é igual a raiz quadrada de 100, que tem valor exato. Distância vale 10. Cara, num mar de questões, desculpa, num mar de alternativas com valor irracional, o gabarito é inteiro. O gabarito é esse daqui, ó, tá? Então, número 4, letra D. E encontramos a distância, tá? Eu acho que essas primeiras 4 aqui, ninguém deve ter grande dificuldade. Isso aqui é bem tranquilinho, é a parte mais básica, tá? Mas eu botei uma lista com tudo que a gente viu. Então, como a prova da EA tem muita questão fácil, vai ter aqui também. Mas isso aí caiu na prova, caiu em 2016, nem faz tanto tempo assim. Tudo bem? Vamos continuar então. Vamos fazer a próxima. Vamos resolver agora a 5. Vamos lá? Vamos primeiro brincar aqui. Eu vou ler a questão. Essa daqui tem uma figura, então talvez seja importante. Ó,
Dada a reta D, conforme a ilustração aqui abaixo, sabendo que a área do quadrado ABCD é igual a 9, opa, o quadrado ABCD, que é esse aqui, olha, tem área igual a 9. Se a área dele vale 9, é porque o lado vale 3. Concorda comigo? Se a área vale 9, é porque o lado dele vale 3. Então, tá vendo aqui esse ponto D? Esse ponto D, ele tem coordenada 0, 3. Não é isso? Esse ponto D tem coordenada 0, 3, tá? A base é no 0 e a altura é 3, tá? E a área do quadrado BEFG, opa, BEFG é esse maiorzinho aqui, ó. A área dele vale 25, então é porque a base vale 5, concorda comigo também? Então a base do pequeno vale 3 e a base do grande vale 5. Então, tá vendo aqui o ponto G? O ponto G, ele vai ter coordenada 3, 5. A base dele está no 3, mas a altura dele está no 5. A questão não fala as coordenadas, mas só com a informação das áreas eu sei encontrar. Agora vem a pergunta, a equação de reta DG, ou seja, essa equação de reta aqui. Para encontrar uma equação de reta, eu preciso de 2 pontos. Olha, já encontrei, ó, o ponto D e o ponto G. O ponto D é o 0,3 e o ponto G é o 3,5, tá? Agora eu sei encontrar. Eu vou encontrar aqui o gabarito sem grandes problemas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu vou encontrar o meu coeficiente angular. Foi assim que a gente aprendeu em vídeo, né? Foi assim que eu expliquei para vocês. Como que eu faço o meu coeficiente angular? É só fazer o seguinte, ó. O meu coeficiente angular, ele vai ser y do A menos y do B sobre x do A menos x do B, tá? O ponto A e o ponto B são 2 pontos quaisquer da reta. Nesse caso, eu sei quais são os meus pontos, é o ponto G e o ponto D, né? Então eu posso colocar G e D aqui. Eu vou colocar o ponto G na frente, porque o ponto G ele é maior. Então aqui, olha, eu vou colocar o G e depois o D, aqui o G e depois o D. Mas não faz diferença. Você pode escrever também ao contrário, D primeiro e G depois. Desde que você respeite a ordem em cima e embaixo. Se em cima você colocou o G na frente, embaixo é G na frente. Se em cima você colocou o D na frente, embaixo também é o D na frente. Então, ó, o meu coeficiente angular aqui vai ser y do G, que vale 5, menos y do D, que vale 3, sobre x do G, que vale 3, e aqui vale 0. Então isso aqui, olha, é 2 terços. Já encontrei quem é o meu coeficiente angular aqui, tá certo? Então, já sei quem é o coeficiente angular. E agora o que eu faço? Eu vou encontrar o coeficiente linear. Eu vou encontrar agora o coeficiente linear. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Não era para estar aqui, não. O que eu faço? Não quero apagar. O que eu faço? O A vale 2 terços. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. O A vale 2 terços. Eu vou ter que fazer assim. Pronto. E agora eu vou continuar a partir daqui, tá? A questão me deu os pontos, né? O ponto G, eu lembro que ele era o 3,5 e o ponto D, eu lembro que ele era o 0,3. Eu lembro disso daqui, tá? Então agora eu vou encontrar o meu coeficiente linear. Como que eu faço? Assim, olha. Y é igual a AX mais B, certo? Então, olha para cá. Eu já sei quem é o A. O A é 2 terços. Agora, eu tenho que usar
algum ponto aqui para encontrar o B. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Eu vou escolher o D, porque o D, olha, ele tem um zerinho aqui. Então ele vai me ajudar. Então o Y vale 3 e o X vale 0. Aí a minha conta ficaria assim, olha. 3 é igual a 2 terços de 0 mais B. Pô, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então o 3 é igual a B. Olha que beleza. Já encontrei quem é o A e já encontrei quem é o B. Então, ó, eu vou aqui dar uma destacadinha. O A vale isso daqui e o B vale isso daqui. Certo? Então o A vale 2 terços e o B vale 3. Então agora eu vou aqui para o cantinho e começo a desenvolver. Como é que ficaria isso daqui? Fica assim, olha. Y é igual a 2 terços de X mais 3. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu já expliquei isso aqui para vocês. Eu quero sumir com 3 daqui. Cara, eu vou multiplicar essa conta inteira por 3. Aí, se eu multiplicar a conta inteira por 3, vai ficar 3y igual a... Aí você vai cortar o 3 aqui, 2x. Aí, quando tu multiplicar aqui, olha, vira 9. Joga todo mundo para um lado só, vai ficar 3y menos 2x menos 9 igual a 0. Tá? Então, eu encontrei 3y menos 2x menos 9 igual a 0. Vou ver se bate gabarito aqui. Ah, essa questãozinha aqui, eles colocam numa ordem diferente. Eles escrevem primeiro as letras e botam o número do lado de cá. Não tem problema. Eu escrevo até ficar assim. Vamos lá? Eu vou manter o 9 aqui e eu vou jogar as letras para o outro lado. Então esse menos 2x vai virar 2x positivo. E esse 3y vai virar menos 3y aqui. Então, olha, já encontrei a minha solução. A minha solução ela é 2x menos 3y vale menos 9. 2x menos 3y vale menos 9. Então, agora que eu sei isso, eu vou procurar no meu gabarito. Tá? Olha para cá. 2x menos 3y vale 9. Tá? Então, olha, esse daqui é o meu gabarito. E eu marco a letra D para poder fechar a conta, tá? E tá feita a questão e tá resolvido, tá? Eu encontrei primeiro o meu coeficiente angular, depois que eu encontrei o meu coeficiente angular, eu fui fazer essas continhas aqui até encontrar a minha reta. Tudo bem? E com isso a gente fechou mais uma questão. Vamos para a próxima aqui então. Questão 6. A questão 6, olha só. O ponto de interseção dos gráficos das funções, aí tem f e g, pertence a qual quadrante? Então eu tenho duas funções, uma f e uma g. E a questão fala que elas têm interseção, ou seja, uma vai encontrar a outra. Aí a pergunta é, elas vão se encontrar em qual momento? Se uma vai se encontrar com a outra, é porque em algum momento a minha função f ela vai ser igual à minha função g. Né? No momento que as duas são iguais, é o momento que as duas se encontram. Quem é a minha função f? A minha função f ela vale x mais 2. Quem é a minha função g? A minha função g ela vale 2x menos 1. Certo? Então, olha, 2, eu passo para cá o menos 1 mais 1. E eu passo para cá o x para cá, vai ficar assim, ó. Opa! Tá aí. Já encontrei um. X vale 3. Já encontrei a minha coordenada. Mas isso não é o bastante. X é igual a 3. E o y vale quanto?
Como é que eu encontro o y agora? Escolhe qualquer reta e vê quanto que ela vale no ponto x igual a 3. Aí você vai e fala, professor, qualquer reta? Sim, qualquer reta. Pode ser a reta f. 5. Professor, e se eu tivesse escolhido a reta G? Vai dar a mesma coisa. Quer ver? Reta G. Olha pra cá. Viu? Não é o ponto que as duas se encontram? Então as duas vão valer a mesma coisa, tá? Tanto a F quanto a G vai valer a mesma coisa. Então, olha, eu já encontrei o meu ponto. Tá aqui, ó. O mesmo que deu aqui, o mesmo. Ó, pelo amor de Deus, numa prova não precisa fazer as duas não, tá? Só estou mostrando que as duas funcionam. Então, o ponto que eu quero é, na verdade, o ponto XY, aonde o x está valendo 3 e o y está valendo 5. Os dois são positivos. Isso aqui fica no primeiro quadrante, tá? Então você vai e marca aqui, olha, primeiro quadrante, letra A, e está resolvido mais uma. E resolvi a número 6 também. Certo? Então, ó, já fizemos alinhamento de ponto, já fizemos distância de ponto, já fizemos também encontrar a equação de reta e agora encontramos encontro entre duas retas, tá? Quando duas retas se encontram é porque a equação de uma e a equação da outra tem o mesmo valor e deu de fato o mesmo valor. Quando o x vale 3, olha, as duas funções valem 5. Então o ponto 3, 5 é o ponto que as duas se encontram. Tá? Só isso. E está resolvido o número 6. Vamos continuar a correção? Próximo aqui. 7. A questão número 7, olha só. Ela fala, eu tenho as retas y igual a kx mais 3 e a reta y igual a menos x mais m. E elas se interceptam no ponto 1, 4. Cara, isso aqui é o contrário da outra. Isso aqui é o contrário da outra. O ponto 1, 4 pertence às duas retas, tá? Então, eu vou trabalhar separadamente, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui no quadro. Primeira reta. A primeira reta da questão é a reta y igual a kx mais 2. Qual é o ponto que a questão fala que pertence a ela? É o ponto 1, 4. Tá aqui, ó, o ponto 1, 4. Então, esse ponto 1, 4, o x vale 1 e o y vale 4. É só usar aqui agora, cara. É só usar aqui. Em vez de usar y, coloca o 4. Tá? E aqui vai ficar o k. Em vez de usar o x, usa 1. E aqui, olha, mais 2. Tá vendo? É só pegar o ponto e colocar na reta. Então, olha, eu vou pegar esse 2 e vou jogar para o outro lado. 4 menos 2 é igual a k vezes 1 é k. Quanto que vale 4 menos 2? 2. Então, k é igual a 2 e já acabei com uma conta. Agora, vou fazer a minha segunda reta. A minha segunda reta é a reta que a questão chama de y igual a menos x mais m. O ponto que eu tenho é o mesmo ponto, porque esse ponto aqui é o ponto de encontro delas. Então, é o mesmo para as duas. Aqui é x e aqui é y. É só encontrar agora esse valor e a questão termina. No lugar do y, você coloca o 4 e no lugar do x, você coloca 1. Então, aqui vai ficar 4. Aí você continua escrevendo, igual a menos o x. Quanto que vale o x? 1 mais m. Eu quero encontrar o valor do m. Então esse menos 1 passa para o outro lado mais 1. Vai ficar 4 mais 1 é igual a m. Pronto, cheguei que a resposta do m vale 5. Acabou.
já também encontrei a solução para M. Agora vamos ver aqui com a pergunta, K mais M. A questão quer saber quanto que vale K mais M. Então, olha, não, vou botar igualzinho, né? K mais M é igual a 2 mais 5, que vale 7. Aí você vai marcar a letra que é 7. E tá feito também a número 7. Tá legal? É uma questão muito parecida com a anterior. Só que a diferença é que na 6 eu tenho as duas retas e pede o encontro delas, e aqui eu tenho o encontro e pede as duas retas, tá? Quando fala de encontro de reta, é o ponto que as duas vão valer a mesma coisa. As duas retas vão valer a mesma coisa, tá? Então, se elas valem a mesma coisa, tu pode pegar esse ponto e colocar na reta. Aí você encontra o que está faltando, tá? Só isso, tá resolvido. Acabamos o problema aqui. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos continuar aqui a brincadeira. Vamos fazer agora a número 8, tá? Número 7 resolvido. Número 7 é letra B. E vamos para 8 aqui. Vamos lá? 8. Considere o segmento que une os pontos menos 1, menos 3 e os pontos, é o ponto menos 1, menos 3 com o ponto 5 em 5. E uma reta perpendicular a ele. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Então, vamos primeiro explicar. Tem um segmento que vai unir o ponto menos 1, menos 3 com o 5, 5, certo? É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui fica o ponto menos 1 e menos 3. E aqui em cima fica o ponto 5, 5. Vai existir um segmento de reta que liga os dois. Certo? Tá aqui. Aí a questão fala, vai ter uma reta perpendicular a esse segmento. Então vai existir uma reta perpendicular. Aí a questão fala, qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Essa que é a pergunta. Então tem um segmento que liga os dois pontos, tem uma reta que é perpendicular, qual é o coeficiente dessa reta? Então vamos devagarzinho e vamos verificar o que eu preciso. A gente sabe que quando eu tenho duas retas perpendiculares, os coeficientes, a multiplicação dá menos 1. Então eu já vou escrever aqui no quadro, porque vai ser uma das bases da minha conta, tá? Então, em retas perpendiculares, o meu coeficiente angular 1 vezes o meu coeficiente angular 2 vale menos 1, tá? Isso aqui eu sei. Qualquer reta perpendicular, isso aqui acontece. Então, quem será o meu coeficiente angular 1? É o dessa linha vermelhinha aqui. E quem é o coeficiente angular 2? É o da linha verde que está aqui. Como o da linha verde é a pergunta, a questão quer saber isso, então eu vou encontrar o da linha vermelha e vou colocar nessa conta. Só isso, tá? Então vamos encontrar aqui, olha, o coeficiente angular. Já encontramos isso em outra questão. É só você fazer y do A menos y do B dividido x do A menos x do B. Só isso, mais nada, tá? Então, olha, quem vai ser o meu coeficiente angular? Vamos lá, pegando. Vamos pegar o y aqui, eu vou pegar de cima menos o de baixo, tá? Não, é negativo. Eu vou pegar o de baixo menos o de cima. Menos 5, menos 3, menos o 5. Tá? Menos 3 é o número, aqui tem o sinal da conta, e o 5 é o número daqui. Agora eu vou pegar o x. Menos 1, menos 5. Então isso aqui vai dar menos 8 sobre menos 6,
que dá para simplificar e numa divisão entre valores negativos, o resultado é positivo. Isso aqui, olha, é 4/3. Já encontrei o meu primeiro coeficiente. Agora eu posso voltar para minha conta e resolver essa questãozinha aqui. 4/3, que é o do primeiro, vezes esse M2, vale -1. Tá? O 4/3 é o que eu encontrei, o primeiro aqui, olha. Esse M1 aqui vale 4/3. Agora eu quero resolver isso. O 3 dividindo vai passar para lá multiplicando. Então 4 vezes M2 vale -3. E agora o 4 multiplicando passa dividindo. Então o meu M2 é igual a -3/4. Tá vendo? E acabou minha conta. -3/4, letra B. Então aqui eu só usei um conceito. Eu só usei o conceito que o produto dos coeficientes, quando as retas são perpendiculares, vale -1. Eu encontrei o coeficiente de uma das retas e usei essa expressão para encontrar o coeficiente da outra reta. Tá? E isso aqui está me irritando de uma maneira que vocês não fazem ideia. E acabou, resolvi a número 8, tá certo? Encontramos aqui, usamos os conceitos que a gente aprendeu nos vídeos, tá? Nada do que eu fiz aqui foge do que eu expliquei em vídeo. Então, olha, só fazer as outras últimas 4 e a nossa conta termina, tá? Acabei, encontrei aqui o primeiro coeficiente, pronto. Encontrei o segundo usando a minha formulazinha e está resolvido. Eu só vou te dar aqui uma dica para vocês. As retas, elas sempre vão ter coeficientes com sinais diferentes, né? Porque eu estou falando que a multiplicação é -1 é porque uma vai ser positiva e uma vai ser negativa. Por quê? Porque sempre uma reta é crescente e a outra é decrescente. Ó. Nesse meu caso, a vermelhinha foi crescente, deu positivo, e a verdinha é decrescente e deu negativo. Tá? Então, se você sabe que a que você tem é positiva, o gabarito vai ser negativo. Então, não podia nem ser letra C e nem ser letra D. Tá certo? Então, vamos fechar aqui agora a lista. Vamos entrar agora na reta final. Já fizemos 8, faltam as 4 últimas. Já resolvemos 2/3 da lista. Vamos resolver as 4 últimas para poder fechar essa aulazinha aqui, certo? Então, vou tirar aqui e vamos colocar a questão 9. Vamos lá? Questão 9 aqui. Os pontos A, B, C e D são vértices de um quadrilátero. Qual é a área desse quadrilátero? Essa daqui eu vou querer fazer de duas maneiras. Não tem como fugir, não. Eu vou querer fazer essa aqui de duas maneiras. Tá? Sim, vou fazer de duas maneiras. Então, eu vou primeiro fazer essa questãozinha aqui. Obrigado. Cafezinho aqui. Eu vou querer fazer isso aqui de duas maneiras e a primeira vai ser desenhando, tá? Quando eu olho para cá, as coordenadas todas são positivas. 3, 5, 4, 3, 1, 0, 0, 4. Tudo é positivo aqui, tudo, sem exceção. Então, como tudo é positivo, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o plano cartesiano só um pedaço dele. Eu só vou desenhar o primeiro quadrante. Então, aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, olha. Aqui. Tá aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho o x caminhando até o 4 e o y caminhando até o 4. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Quem é o ponto A? O ponto A é o 3 com 5. Então, eu vou ligar o 3 com 5. Então, é 3. Não é até 4? Aí apareceu um 5 aqui do nada. 5, agora sim, tá? Vamos ligar o 3 com 5.
Tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. O ponto B é o 4 com 3. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto B. Parece um coração, mas é um B. Agora, o ponto C é o ponto 1, 0. Então, 1, 0 é aqui, ó. C. E agora o ponto D é 0, 4. 0, 4 fica aqui, ó. D. Certinho? Bom, agora que eu tenho isso aí desenhado, o que eu faço? Eu vou ligar isso daqui para formar um quadrilátero, para poder encontrar a área dele, tá? Então, olha aqui. Eu vou ligar aqui as três. Certo? Tá aqui, olha. Tem o meu quadrilátero, então eu quero calcular a área disso daqui. Como que eu faço isso? Assim, ó. Primeiro eu vou fechar uma figura grandona aqui, ó. Tá certo? E vou calcular a área de tudo que está aqui. Primeiro eu vou calcular a área total. A área total vai ser um retângulo onde a base vale 4 e a altura vale 5. Então é 4 vezes 5. A minha área total ela vale 20. Então a minha resposta é um valor claramente menor do que 20, tá? Nesse caso, todos são. E agora eu vou calcular cada um dos pedacinhos individuais. Tá vendo esse triângulozinho aqui? Esse triângulozinho aqui, ele tem a base medindo 1 e a altura medindo 2. Então vai ser 2 vezes 1, que é 2, divide por 2, porque é um triângulo. Então aqui, olha, a área é 1. Esse triângulo que está aqui, a altura vale 1 e a minha base vale 3. Olha para cá, 1, 2, 3, né? Então aqui é 1 e aqui é 3. 1 vezes 3 é 3, dividido por 2 vai dar 1,5. Esse aqui, a base vale 1 e a altura é 4. 1, 2, 3, 4. Isso. 1 vezes 4 é 4, dividido por 2 é 2. E esse aqui, a minha base vale 3 e a minha altura vale 3 também, né? É 3 e 3. Então, base 3 e altura 3 dá 9. Dividido por 2, 4,5. Então, eu já sei toda a área que não me interessa. Então, olha, a área total vale 20. E a área que eu não quero, ou seja, a área externa, vai ser o 4,5 somado com 1, que dá 5,5, somado com 1,5, que vai dar 7, e somado com 2, que vai dar 9. Então, a área total é 20 e a área externa é 9. Então, qual vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser 20 menos o 9, que é 11, tá? Então, o 11, o gabarito é a letra C. Por que eu quero fazer de duas maneiras? Porque eu queria mostrar isso mais uma vez. Eu já fiz isso em 2 ocasiões, mas é importante que vocês vejam a parte visual da conta, tá? Agora eu vou fazer de novo, só usando fórmula. Eu vou usar a fórmula que usa determinante. Só que tem um problema. Aquela fórmula de determinante é uma fórmula que só serve para triângulo. E aqui é um quadrilátero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse quadrilátero e imaginar ele sendo cortado ao meio, tá? Como assim sendo cortado ao meio? Imagina que esse quadrilátero aqui, olha pra cá. Eu corto ele aqui. A parte de cá é um triângulo e a parte de cá também é um triângulo. Então eu vou calcular ABC e vou calcular ADC, tá? Então eu calculo esse triângulo e somo os dois. E agora eu vou fazer pela segunda vez a questão. Calculando pela segunda vez, fica assim, olha. Calcula o triângulo
ABC e calcula o triângulo ADC, tá? Calcula os dois e soma. Essa soma tem que dar 11, porque é o gabarito. Vamos fazer então aqui a questão? Como que a gente faz isso? Monta um determinante e usa os 3 pontos A, B e C. O ponto A é 3, 5, o ponto B é 4, 3 e o ponto C é 1, 0. Tá? Preenche com 1 e agora repete as duas primeiras. Certo? Eu vou dar uma corridinha aqui, tá? Para poder fazer mais rapidinho. Aqui, olha, dá 9, aqui dá 5 e aqui dá 0. Então, isso aqui dá 14, tá? Agora eu vou fazer com a qual nome? Com a secundária. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 20. Então aqui é 23. A gente sabe que a diagonal principal, o determinante é a diagonal principal menos secundário. Então o determinante vai ser principal, que é 14, menos o secundário, que é 23. Isso daqui, 14 menos 23, isso aqui vai dar 9 negativo, né? Se eu não me engano. Menos 9. Certo? Esse é o determinante. Agora, a área do triângulo, ó pra cá. A área do triângulo, ela vai ser metade do determinante. Então, olha, é só pegar o determinante, o módulo dele, e dividir por 2. Então, dá 4,5 a primeira. Tá? A primeira dá 4,5. Agora, eu calculo a segunda e vou somar as duas. É o mesmo esquema, monta determinante, calcula determinante e está resolvido, tá? Então, eu vou montar aqui rapidinho. Ó, é ADC, então o ponto A, 3 e 5. É o ponto D, que é 0,4. E é o ponto C, que é 1, 0. Cara, esse aqui tem muito zero, vai ser bonzinho fazer isso aqui. Opa, completa com o número 1. Agora sim, repete as duas primeiras. Certo? Então vamos lá. Mesmo esquema, calculando a principal aqui, rapidinho. 12 mais 5 mais 0. Então isso aqui vai dar 17. Só um instantinho aqui. Eu vou precisar de espaço aqui. 12, 5 e 0. Vou botar um pouquinho para cá. Pronto, desculpem. Agora eu vou fazer a segunda continha aqui. Multiplica aqui, ó. 4. Multiplica aqui. 0. Multiplica aqui. 0. Certo? Então, calculando o determinante. O determinante vai ser assim, ó. Pega a principal. Ai, ai. Quatro mais zero é 0, né? 4 aqui, tá? Desculpem. Então, vamos fechar aqui agora. Determinante vai ser 17 menos o 4, que vai dar 13. E agora, como é que funciona isso daqui? Eu vou calcular o determinante dele. O determinante dele vai ser assim, ó. Pega o determinante, que é 13, e divide por 2. 13 dividido por 2 dá 6,5.
Então, o primeiro triângulo deu 4,5. O segundo triângulo deu 6,5. Então, a minha resposta vai ser simplesmente o 4,5 somado com 6,5. Quanto que dá? 4,5 somado com 6,5? 11, o mesmo gabarito, tá? Então, olha, o gabarito aqui continua sendo a letra C. Então, eu fiz primeiro usando a minha área de figura, calculei o total, calculei a parte externa, sobrou 11. E depois eu fiz de uma outra maneira, cortei a figura em 2 triângulos e calculei cada triângulo. O determinante do primeiro deu 4,5, o determinante deu 9, então a área é 4,5. O do segundo deu 13, então a área é 6,5. Só somar os dois, deu o mesmo 11, tá? Os dois funcionam, os dois dão certo. Vamos agora para a próxima, a nossa número 10. Desculpem, pronto, agora sim. A nossa número 10 aqui. A número 10, ela fala o seguinte: seja O o centro da circunferência. O ponto 3,2, ele é o quê? Ele é interior, ele é exterior, ele pertence. O que acontece aqui? Essa foi a nossa última aula. Então, teoricamente, é a matéria em vídeo que está mais fresquinha. Tá legal? Então, como é que funciona isso? Primeiro eu vou encontrar quem é o centro. Quem é o centro? E quem é o raio? O centro, tá vendo aqui? É x menos 1, né? Pega ele com saldo trocado. Porque o centro tem que ser o valor que zera isso aqui. Quem é que zera isso? O 1. E quem é que zera isso aqui? O 3. Então é só pegar o cara que está aqui com o saldo trocado. E agora o raio. O raio é esse. O raio ao quadrado dá esse valor. Então o raio vale 3. Porque 3 ao quadrado é 9. Tá? Então agora o que a gente faz? Calcula a distância do centro O até o ponto P. Calcula a distância. E eu verifico se a distância é igual ao raio, é maior do que o raio ou é menor do que o raio. Tá? Então, olha, distância ao quadrado é igual a subtração do x, né? O x aqui vale 3 e o x aqui vale 1. Então, olha, é 3 menos 1. E agora, subtração do y. Aqui vale 2 e aqui vale 3. Então, é 2 menos 3. Então, olha, distância ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, somado com menos 1 ao quadrado. Distância ao quadrado é igual a 4 mais 1. Então, a minha distância vai ser igual a raiz de 5. A gente não sabe quanto que é raiz de 5, o valor exato, mas eu sei que vale mais do que 2, né? Porque raiz de 4 vale 2, então raiz de 5 vale mais do que 2, tá? Aí a tua pergunta é, mas professor, mas vale mais do que 2 quanto? Não faz diferença. Pode ser 2,1, pode ser 2,2, não faz diferença. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 2,2, só que não faz diferença, eu sei que é maior do que 2. Tá? É isso que é importante para mim. É maior do que 2. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho comigo? Existe aqui uma circunferência. Essa circunferência tem um centro. E a distância desse centro até aqui, olha, vale 3. Aí a questão, ela me fala que existe um ponto P e a distância do ponto P até o centro é 2,2. Cara, 2,2, vocês acham? Aqui é o meio, né? Aqui é o meio. 2,2 tá mais para a direita ou mais para a esquerda? 2,2 vai estar aqui. Porque é 2,2 do centro. Essa distância que vale 2,2. Calma aí, que eu não gostei dessa cor aqui, não. Ficou muito estourado essa cor. Pronto. Essa distância aqui, que vale 2,2. Eu gostei muito mais dessa cor. Tá?
Então, por que eu falei que aqui não faz diferença se é 2,1, se é 2,2? É porque a metade do caminho do 3 é 1,5. E eu sei que a distância já está acima do 2. Então eu sei que a distância faz o ponto P ficar muito mais perto da circunferência do que do centro, tá? Ele está mais próximo da circunferência que do centro. Se ele tivesse antes de 1,5, ele teria mais perto do centro, tá? Então, ele está interno, só que ele está mais próximo da circunferência, tá? Como aqui a minha circunferência é o alfa, ele é interior a alfa e está mais próximo do alfa do que do centro O. Então, o gabarito é letra A. Se por um acaso a distância desse 1,2, aí sim, ele estaria mais próximo do O do que do alfa. Tá vendo? É só uma pequena análisezinha e a gente consegue chegar no gabarito. Aí, acabou, encontrei o centro, encontrei o raio, calculei a distância e está feita a questão. Vamos continuar? Falta só 2 aqui. Eu sei que vocês são bravos. Tá todo mundo bem aí, tranquilo, saudável, pronto para ver a próxima correção. Então, vamos lá? A 11. Mais uma de circunferência. Se C, aí está o C, AB, né? E R são, respectivamente, o centro e o raio da circunferência. Quanto que vale A mais B mais R? Questão mais básica de circunferência, impossível, tá? Questão mais básica, impossível. A gente sabe que uma equação de circunferência, ela tem esse formato aqui, olha. Se eu tenho o centro, que é o AB, e eu tenho um raio, que é R, a minha equação de circunferência vai ser assim, olha. X menos o A ao quadrado, y menos o B ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Esse que é o formato da minha equação de circunferência. A questão, ela me dá aqui uma equação, né? A minha equação da questão, ela é x menos o 2 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado é igual a 16. Para poder ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu não vou escrever 16. Eu vou escrever como sendo 4 ao quadrado, porque de fato é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado vale 16. Nossa, ficou grande isso aqui. Tá aqui. Certo? Já deu um resuminho do que é circunferência. Então agora vamos encontrar os carinhas aqui? Vamos lá? Quem é o centro? O centro é o seguinte, ó. Tá vendo o A? O A ele vale 2. Né? O A tá aqui, o 2 tá aqui, o A vale 2. Basicamente, para encontrar o cara do centro, é só verificar o número que zera isso daqui. Se eu quiser zerar isso aqui, o x tem que ser quanto? Tem que ser 2, porque 2 menos 2 dá 0. E agora vamos olhar para esse. Se eu quiser zerar isso aqui, o y tem que ser menos 1, porque menos 1 é o valor que vai zerar, tá? Então, de novo, pega o número com o sinal trocado. Como aqui é menos 2, o centro é 2. Como aqui é mais 1, o centro é menos 1. E esse cara aqui é o mais fácil de todos, raio ao quadrado, 4 ao quadrado, então raio vale 4. Então eu já sei que o A vale 2, eu já sei que o B ele vale menos 1, e já sei que o raio ele vale 4. A questão ela pede o quê? Ela pede simplesmente o A mais B mais R. Então ela pede o 2 somado com menos 1, somado com 4. 2 menos 1 vai dar 1, 1 com 4 vai dar 5, e essa é a minha resposta final. E está resolvido. Tá vendo? As questões da EA, elas em geral são assim. Elas têm enunciados curtos, geralmente com poucas linhas, poucas palavras. A pergunta sempre é bem direta. Eu acho que eu só lembro de uma aqui, que a pergunta ela foi indireta. Ela é aquela que falava que eu tinha 2 pontos, tinha um segmento e tinha uma reta que era perpendicular ao segmento. A pergunta foi meio indireta ali. Ela tentou dar uma pequena enrolada. As outras foram bem diretas. E agora, a 12.
a nossa última questão e a gente vai encerrar a lista depois da 12, tá? Então, acabamos a 11 aqui, vamos para a 12 e vamos resolver essa questão 12 aqui. E a última é de circunferência, que foi a nossa última aula, eu coloquei as de circunferência no finalzinho da lista, tá certo? Se a distância entre uma reta T e o centro da circunferência, tá aqui, olha, aqui é o centro, é raiz 17, então T e a circunferência são o quê? Aqui já é aquela que fala sobre a relação entre reta e circunferência, tá? Então vamos lá? Vamos fazer isso aqui? Bom, primeira coisa, essa questão aqui ela é muito mais simples do que ela aparenta, tá? Porque a minha circunferência, eu vou até dar uma ilustrada aqui. Cara, por que isso aqui fica aparecendo? Ninguém sabe. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, essa minha circunferência, que está aqui, olha. Isso daqui, eu sei que ela é assim, ó. Ela é uma... Calma aí. Pô, tem um bagulhinho aqui que é uma bolinha. Pronto, muito melhor. Muito melhor mesmo, tá? Então aqui, olha, eu tenho aqui a minha circunferência, tá? E essa minha circunferência, eu sei que esse centro aqui não é importante o que eu vou escrever aqui agora, tá? Mas eu vou escrever porque faz parte da matéria. Então aqui, olha, o centro é o 0,2. Por que eu sei que o centro é o 0,2? Porque o cara que zera isso aqui é 0 e o cara que zera isso aqui é 2. Então o centro é 0,2. E quem vai ser o meu raio? O meu raio, ele vale 4. Porque, tá aí, olha, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então eu já sei quem é a minha circunferência, já sei quem é o meu raio, tá? Aí a questão fala, existe uma reta T. Olha para lá, existe uma reta T, olha, tem uma reta T. E a distância da reta T até o centro da circunferência é raiz de 17. Aí tem um problema. Caraca, raiz de 17, pelo amor de Deus, isso aqui nem tem valor exato. Quanto que é isso aqui? Ninguém precisa saber quanto que vale o número, mas tem que saber qual é a estimativa de valor dele. Qual é a raiz quadrada mais próxima dele? É raiz de 16. E quanto que vale raiz de 16? Raiz de 16 vale 4. Então, raiz de 17, por obrigação, tem que estar acima do 4. Quanto? Não faz diferença, tá? Não faz diferença. Pode ser 4,1. Não faz diferença. Por quê? O que é importante aqui? É saber se essa reta ela está dentro da circunferência, fora da circunferência ou coladinho com a minha circunferência, né? Aqui, olha, a letra A fala que elas são secantes. O que é uma reta secante? Ela corta a minha circunferência. O que é uma reta tangente? Ela encosta na minha circunferência. O que é uma reta exterior? Está do lado de fora da minha circunferência. O que é uma reta interior? Porcaria nenhuma. Não tem como uma reta ficar dentro da circunferência, né? Dentro não tem como. Ela vai cortar a circunferência. Então, interior não existe. Ou ela é exterior, ou ela é tangente, ou ela é secante. Só tem esses três. Se olharem o meu último vídeo sobre circunferência, vocês vão ver que eu desenho 3 retas. Uma longe, uma coladinha e uma dentro. Tá? Então, vamos resolver aqui agora. A reta está a uma distância de 4,1. O centro está a uma distância de 4 aqui. Então, cara, a reta ela vai chegar muito perto, mas não vai cortar a minha circunferência. Como ela tem 4,1 de distância, né? Ela vai ficar assim, ó, mais ou menos. Ó, aqui vai ser a desgraça. Ih, calma aí. Calma aí, eu vou usar uma régua aqui. Pronto, usei uma régua. Então, olha, ela vai ficar muito perto, mas ela não vai encostar, tá? Porque o raio vale 4 e a distância dela é um pouquinho maior do que 4. Se ela tem uma distância um pouquinho maior do que 4, ela é uma reta exterior.
e aqui eu marco a letra C, tá? Então, essa minha reta aqui, olha, é uma reta exterior. Tá certo? Então, galera, lista encerrada. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver a lista. Espero que vocês tenham conseguido sentir confiança em resolver a lista. Eu espero que isso aqui pare de aparecer na minha cara. Vou resolver, tá? Um problema de cada vez. Então, a aula fica por aqui, 4h30 aqui agora, a lista fica por aqui também. Na semana que vem, eu não vou iniciar ainda geometria espacial. Eu vou dar um apêndice com algumas questões. Caraca, isso aqui tá me estressando. Ainda bem que acabou a aula. Tem? Eu vou dar um apêndice para vocês sobre alguns temas de geometria analítica que caem eventualmente na EA, não é o que mais cai, não é o mais importante, coisa e tal, só que é aquele que pode ser um diferencial. Para quem está acompanhando bem e conseguiu fazer essa lista inteira sem dificuldade, a aula da semana que vem vai ser um plus para não errar nenhuma de analítica, né? Agora, para quem ainda está com dificuldade, meu conselho, reassista os 4 últimos vídeos e depois tente refazer essa listinha aqui, tá? Aí na semana que vem eu vou dar esse apêndicezinho, aí eu trago mais exercícios, aí vão ter exercícios desse apêndice que eu vou trabalhar e vai ter mais alguns aqui em relação ao tema de hoje, tá? Então, independente de qual grupo você esteja, com facilidade ou nem tanto assim, semana que vem vai ser importante para poder fechar o assunto de analítica, tá certo? Então, galera, até a semana que vem, até segunda-feira. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se eu vai poder fazer isso para mim, ou eu mando pelo WhatsApp. É uma questão que eu estava fazendo hoje, mas eu não consegui entender a resolução sobre equação geral da reta. Aí eu queria saber se eu pode fazer agora, ou eu mando pelo WhatsApp a foto, e o senhor faz a resolução e me manda de volta, porque eu não estou entendendo a resolução dessa questão. Então vamos lá. Só com o que você me disse, eu acredito que essa questão tem a ver com o que eu vou fazer semana que vem. Eu acredito que tem a ver. Porque na semana que vem eu só vou dar um aprofundamento. Vai ter coisa de reta e vai ter coisa de circunferência também. Eu acho que é isso. Me manda pelo WhatsApp que eu vou olhar. Se for algo que eu vou trabalhar semana que vem, eu te aviso pelo WhatsApp, aí você espera a minha aula. Se não for algo que eu vou trabalhar semana que vem, se for algo dentro do que eu já trabalhei, aí eu resolvo numa folhinha, num quadro igual esse daqui, e envio para você e você... Não, melhor, eu coloco no grupo e todo mundo vê. Pode ser? Ah, show. Muito obrigada. Então, perfeito, tá? Então, galera, até semana que vem e eu tô esperando a questãozinha para poder verificar qual é o caso dela, tá? Abraço, galera. Até semana que vem.